Aonde a gente está nas profecias e quais serão os próximos eventos antes da volta de Jesus. O tema desse vídeo aqui vai ser o ano final da história da humanidade. E a gente vai abordar em detalhes vários dos eventos finais aqui que vão acontecer nos próximos anos, possivelmente, né? No máximo algumas décadas. O que acontece agora? Qual que é o próximo evento profético do fim? Então, primeiro, a gente precisa se contextualizar em qual momento a gente está agora. E eu gosto muito desse gráfico aqui para mostrar para vocês em qual momento a gente está da história das profecias. Quando os discípulos perguntaram para Jesus o que aconteceria antes da volta dele, Jesus diz algumas coisas como guerras, fomes, terremotos, que seriam como dores de parto até a segunda vinda. Ou seja, esses eventos como fomes, terremotos, pandemias, guerras, rumores de guerras, eles vão aumentando de frequência conforme se aproxima a volta de Jesus. Então esse gráfico começa no ano de 1900 e vai até 2011 e mostra que o aumento desses desastres biológicos, climatológicos, geofísicos, hidrológicos e meteorológicos estão aumentando cada vez mais. Faz uns 2 dias, ou foi ontem, que aconteceu um dos maiores terremotos da história da Venezuela. E não só na Venezuela, em vários dos países ali do ciclo de fogo, né? Então, aqueles países da linha do Equador sofreram abalos sísmicos simultaneamente ali no dia 24 e 25 desse mês agora. Então, a gente vê essas dores de parto se cumprindo hoje. A gente vê guerras entre, por exemplo, Estados Unidos e Venezuela, também Rússia, Ucrânia, Oriente Médio ali sempre tá nessa tensão. Então, essa aqui é a parte que a gente tá agora nas profecias. Além desses desastres, a gente tem crises e enganos. Então a gente tem muitos enganos que Jesus vai detalhando como falsos cristos e falsos profetas que operam sinais. Então, operação de Satanás com poder, sinais e prodígios, espíritos de demônios que operam sinais. Então, a gente vai ver essas enganações sobrenaturais aumentando, mas hoje em dia eu já posso mostrar pra você que isso já começou. Então, por exemplo, uma igreja moderna. Se você chega numa igreja e aí você vê com seus próprios olhos alguém sendo curado, um espírito maligno sendo expulso, um cego vendo, um milagre realmente sobrenatural e irrefutável. Aí você vira um seguidor daquela igreja. A partir daquele momento, qualquer doutrina enganadora, qualquer mentira que essa igreja, que esse pastor fale, você pode aceitar. Sendo que a Bíblia já nos alerta que falsos cristos e falsos profetas existem e que eventos sobrenaturais nunca foram uma espécie de confirmação que determinada religião é a verdadeira. Então hoje a gente vê, por exemplo, igrejas que pregam a teoria da prosperidade, e aí os membros daquela igreja prosperam. E não seria isso um tipo de milagre que já começa a acontecer? A gente também tem a espiritualidade sem Bíblia. Esse é um dos maiores enganos que as pessoas caem hoje. Então eu conheço muitas pessoas que dizem o seguinte: não, eu sou espiritual, eu acredito no sobrenatural, em Deus e tudo mais. Só que essas pessoas não estão firmadas na Bíblia. Ou seja, se aparecer algum espírito, alguma pessoa que já morreu, entre aspas, pra ela vai acreditar no que vai ser falado pra ela, no que vai ser passado. Então a experiência individual dela, sem a Bíblia, vai com certeza levar ela pra algum tipo de engano. Então a gente vê muito isso acontecendo hoje. Eu vejo jovens que se identificam como bruxas ou alguma coisa mais etérea, um negócio sobrenatural, místico. E aí, falam que tem uma conexão com a natureza, começam a usar, tipo, uns amuletos, uns negócios assim, meio sobrenatural, mexendo com o sobrenatural, como se a Bíblia não fosse contra essas coisas. Então, se você não tem um parâmetro bíblico, você vai ser enganado por algum espírito, algum demônio ali que se mistura, conta uma história pra você e já era. E existe uma terceira coisa que é muito interessante: o Salvador Global. Eu trouxe aqui pra vocês as principais religiões do mundo. Se a gente somar essas 6 aqui, tirando o espiritualismo, nós temos 6,3 bilhões de pessoas. O espiritualismo não tem como contar direito porque são muitas religiões diferentes e aí não tem um censo, né? Mas a gente basicamente tem todas as principais religiões aqui e a maioria das pessoas vai se encaixar em uma delas. O cristianismo, como a gente sabe, aguarda a volta do Messias, de Jesus. Um retorno que vai ser em glória, com todo o olho vendo e tudo mais, o retorno de uma pessoa sobrenatural. A gente aguarda isso. O judaísmo, da mesma forma, aguarda o Messias, só que para eles não é Jesus, porque Jesus não é o verdadeiro Messias, né? Eles estão aguardando ainda uma espécie de Jesus. O islamismo, ele aguarda duas pessoas. Primeiro, Isa, não sei se é assim que se fala, né? O Isa, ele é o equivalente a Jesus. E eles têm uma tradição que fala que esse Isa, ele voltaria no fim dos tempos e traria algum tipo de reforma. Da mesma maneira, esse Mahdi, ele também é um líder que deve surgir ali para os islâmicos no final dos tempos, para ser um líder guiado que surgirá em um período de crise para restaurar a justiça. Então, uma espécie de Messias também. Da mesma forma, o budismo espera esse Maitreya, que vai aparecer para renovar o caminho da iluminação. Então, esse Maitreya, ele é como se fosse uma reencarnação do Buda, que ele vai aparecer no futuro ressuscitando esses ensinos que estão se perdendo do Buda, e aí vai tirar esse enfraquecimento, vai renovar o caminho da iluminação. Eles têm basicamente um Messias também. O espiritualismo e a nova era também estão no aguardo de um mestre mundial para a evolução espiritual da humanidade, um tipo de Messias. Então é um instrutor, é um mestre que vai inaugurar uma nova era espiritual, que vai ter contato com inteligências superiores, sobrenaturais, com espíritos que sabem muitas coisas. Então eles esperam, de uma certa forma, um Messias também.
E, por último, o hinduísmo espera o Kalki, que é o avatar final na era da decadência moral. Então a gente vê todas as principais religiões esperando um Messias. Aí você pode pensar assim, nossa, isso é uma coisa muito boa, porque eles estão aguardando Jesus. Mas é exatamente o contrário. Isso é uma coisa muito perigosa, porque se Satanás resolver se mostrar como um ser sobrenatural que cumpre essas profecias, automaticamente ele engana todas as religiões da Terra e assume a liderança do planeta inteiro, religiosamente falando. Então ele opera sinais e milagres. Ele fala, não, gente, eu sou o Maitreya, eu sou o Kalki, todos vocês estavam esperando e as profecias vão se cumprir em mim e tudo mais. Só que quem está embasado na Bíblia sabe que Satanás, ele não consegue imitar perfeitamente como Jesus vai vir. Então vou fazer uma pergunta pra você responde aí na moral. Esse aqui é Jesus? Quando eu fiz essa pregação na igreja, teve gente que falou que era Jesus. Esse aqui é Jesus? Primeiro, a Bíblia, quando fala da segunda vinda de Jesus, fala que ele não toca na terra. Fala que Jesus fica nos ares e os que estão sendo transladados, os salvos, se encontram com ele nos ares. Primeiro detalhe. Esse Jesus aqui tá pisando no chão. Quando a gente vai avançar aqui no sermão, no próximo texto, a gente vai ver que tem que tomar cuidado se alguém falar, ó, Jesus tá ali, ou Jesus tá por aqui, porque pode ser que seja um falso Cristo. Na verdade, vai ser um falso Cristo. Por quê? Porque a Bíblia diz que todo o olho o verá na segunda vinda. Tá faltando uma coisa aqui também pra esse aqui ser Jesus. Onde estão os anjos? A Bíblia diz que quando ele vier, vão existir milhares de anjos junto com ele, né? Então o céu inteiro vai ser um monte de anjo, vai ser trombeta, todo olho vai ver, não vai ter dúvida nenhuma. Só que esse Jesus aqui, ele é a falsa encarnação, não é encarnação, um falso aparecimento espiritual. Então vamos continuar aqui entendendo melhor isso. Mateus 24, o próprio Jesus dizendo, então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Segundo Coríntios, o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então aparece um anjo de luz para você, você vai ter que passar ele nos filtros bíblicos. Como ato, aqui a gente falando no grande conflito, culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo e vai tentar enganar todas as pessoas com base nas próprias crenças que elas estão esperando, né? Então, qual que é o engano? A gente sabe que esse engano ele tem várias camadas. Uma das camadas é o próprio Satanás se transformar em anjo de luz. A próxima camada que a gente vai ver é levar o mundo inteiro a aceitar um sistema de adoração falso. Então, Satanás quer não só se passar como Cristo, mas receber uma adoração. Então, uma adoração falsa porque não é adoração ao Criador. Apresentada como verdadeira. Então, essa adoração, ela vai parecer correta. Então, ele vai parecer que vai receber essa adoração e vai instituir um sistema religioso um pouco diferente do que a Bíblia diz. Vai parecer bondoso, vai parecer espiritual, científico, que é necessário, e vai culminar na aceitação da marca da besta no lugar do selo de Deus. Para entender qual que é esse engano, a gente precisa entender qual que é a marca da besta e qual que é o selo de Deus. E para entender qual que é a marca da besta, a gente vai precisar entender qual que é o selo de Deus. Por aqui que a gente vai começar. O selo de Deus. Quando a gente olha na Bíblia, a gente vê algumas histórias em que o povo é selado. Uma dessas histórias é na última praga do Egito. Então o povo precisava colocar uma espécie de selo nas próprias casas para o anjo da morte não entrar e matar o primogênito. Lembra disso? Então o que eles tinham que fazer? Nos umbrais da porta, eles tinham que colocar o sangue de um cordeiro. E aí a casa estaria como se fosse selada, protegida desse anjo que viria. Então um egípcio, por exemplo, que marcasse os umbrais da porta, demonstrando a fé, né, no Deus verdadeiro, ele seria poupado. Então a gente vê quando sai do Egito, saem alguns egípcios junto que acreditaram e se juntaram ao povo de Israel. Então esse aqui foi como se fosse uma marca, né, um selo que Deus colocou no seu povo. E no tempo do fim vai acontecer a mesma coisa. Ou seja, agora nós não temos nenhum selo, nenhuma marca, escatologicamente falando. Porque ainda não existe esse sistema de adoração falso. Mas no momento que surgir esse sistema de adoração falso, colocando a marca da besta, automaticamente o selo de Deus vai estar valendo e vai estar selando os salvos. Então vamos lá, a gente vai entender agora como é que é esse selo. Primeiro, esse engano ele é global, todas as nações foram enganadas, ele envolve a adoração, então Satanás, o dragão, quer fazer com que todos que estão na terra e os que habitam adorem a besta. E tem a ver com uma marca, um selo, né? Senão aquele que tiver a marca da besta, tudo mais. E ele vai ser convincente, porque ele pode enganar qualquer... Ok, o selo de Deus na Bíblia, claramente falando aqui, ele é o sábado. E eu vou mostrar pra vocês aqui um monte de texto que afirma exatamente isso. Vamos lá. Para começar, em Êxodo 31, a gente vê que o sábado é um sinal, é um pacto perpétuo, um sinal para sempre entre Deus e seu povo. William, mas o povo ali não é Israel? Não são judeus? Calma aí. Isaías 66, a gente vê que um contexto dele ali está falando do céu. Então, lá no céu, de um sábado a outro, todas as criaturas vão adorar o Senhor. Então, o sábado ele foi dado na criação em Gênesis, e antes do pecado, antes de existir povo de Israel, antes de existir judeus, e ele vai continuar sendo guardado na eternidade, como diz Isaías. Ou seja, transcende, né? É um sinal realmente entre o povo de Deus e Deus. E Êxodo 16, é interessante ver que
Isso aqui acontece, Êxodo 16 acontece antes da entrega dos 10 mandamentos, que é em Êxodo 20, e Deus já está cobrando, gente, amanhã é repouso, vocês têm que guardar os meus mandamentos. Os mandamentos não são aquelas 2 tábuas, os mandamentos eles sempre existiram, então em nenhum momento da história da humanidade, matar uma outra pessoa não era um mandamento assim, eu podia matar, eu podia mentir, eu podia roubar. Sempre esteve escrito no coração do ser humano que era certo e errado. Só que para fazer o pacto corretamente, para o povo ter físico, Deus entrega os 10 mandamentos e lá está o sábado. Mas o sábado não foi dado em Êxodo 20. Tanto é que ele é cobrado em Êxodo 16, versículo 23 e 28. Em Lucas, a gente vê o próprio Jesus guardando o sábado como de costume, ali indo na sinagoga. A gente vê que no sábado os discípulos guardaram, a mãe de Jesus guardava, o apóstolo Paulo, depois que Jesus ele morre, ressuscita, vai para o céu, guarda o sábado. Em Atos a gente vê que os gentios que se convertiam guardavam o sábado, e Marcos 2:27, o próprio Jesus nos diz que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Ou seja, o sábado foi feito para o judeu? Não, o sábado não foi feito também para o povo de Israel. O sábado foi feito para a humanidade. Jesus, ele é o Senhor do sábado. E o sábado, assim, faz um selo, né, para mostrar, demarcar que nós pertencemos a ele. E a guarda do sábado é uma forma de adoração a Deus como Criador. Então, o sábado foi dado ali, quando Deus descansa depois da criação, como um marco da criação. Então, quando você guarda o sábado, você reconhece Jesus, reconhece Deus, o Pai e o Espírito Santo como criadores. E também é uma forma de adoração a Deus como redentor. Quando a gente vê os 10 mandamentos sendo repetidos em Deuteronômio 5, a gente vê que o motivo pelo qual você guarda o sábado é porque Deus, ele é o nosso redentor. Quando a gente vê o motivo pelo qual guardamos o sábado no 4º mandamento em Êxodo 20, é porque ele é o nosso criador. Então, por essas duas maneiras, nós adoramos a Deus e recebemos o selo por estar guardando o sábado. No próprio mandamento, a gente tem as 3 características de um selo. Então, antigamente existia um negócio chamado anel sinete, que um rei, ele marcava, por exemplo, uma carta com seu anel, e esse anel, ele tinha 3 características para caracterizar um selo. O primeiro é a marca, identifica quem pertence. Então, o Senhor, teu Deus. A gente vê isso no 4º mandamento. O 4º mandamento tem o nome de Deus, Yahvé. A gente também identifica o cargo. No 4º mandamento, a gente tem o cargo de Deus, Criador. E em Deuteronômio 5, Redentor. E também temos os territórios. Então, céu, a terra, o mar e tudo que neles há. A gente tem as 3 características de um anel sinete, de um selo, no 4º mandamento. Por isso que a gente acredita que o sábado vai ser esse selo e, consequentemente, o domingo será a marca da besta. Então, o antagonismo entre sábado e domingo vai girar ali em torno disso. Então, não é simplesmente guardar o sábado, ou a salvação vem pelo sábado. É como se fosse uma marca na parede, uma marca na ombreira da porta. O sábado é como se fosse aquela marca que o povo teve que sacrificar um cordeiro e pintar lá. Então você guardar o sábado é um sinal que você reconhece a lei de Deus, que você serve a Deus e que mesmo que se imponha o domingo, você não vai quebrar um mandamento, entendeu? Então a conclusão, o grande engano é conduzir o mundo a adorar falsamente, aceitando um sinal religioso que substitui o sábado, que é o selo de Deus. Então, eu já fiz um vídeo aqui sobre os 5 etapas dos decretos dominicais, e a gente vê que ele não começa proibindo o sábado, ele começa com argumentos científicos e morais justificando o descanso no domingo. O segundo passo é fazer as pessoas quebrarem o sábado pelo motivo financeiro, que eu expliquei em detalhes lá no vídeo dos 5 decretos. E as 3 últimas fases do decreto acontecem por causa das calamidades crescentes e pragas. Então, os guardadores do sábado perdem os bens, perdem a liberdade, e vai sair um decreto de morte. E a gente vai ver um pouco mais sobre o decreto de morte, porque ele entra no último ano da história da humanidade, beleza? Então aqui é a plataforma que você pode estudar comigo, capítulo a capítulo do Apocalipse, para você entender corretamente. Então existem um monte de gente falando um monte de abobrinha, muita gente com milhões de visualizações, falando coisas que não tem nada a ver. Então imagina, a decepção que quando eu vejo um vídeo de milhões de visualizações falando que o selo de Deus é uma outra coisa senão sábado, que a marca da besta é outra coisa senão domingo. Então ele está simplesmente enganando as pessoas, e a verdade às vezes precisa ser estudada, você tem que remexer, procurar corretamente, senão você vai ser enganado pelos esses falsos mestres. Ok, chegamos na parte que eu queria. Qual que é o próximo evento que acontece aqui com a gente? Então, a sacudidura é, juntamente com o decreto dominical, o próximo evento que vai acontecer profeticamente falando. Os dois acontecem ao mesmo tempo, porque o decreto gera uma sacudidura. O que é sacudidura? No Apocalipse a gente vê que o povo de Deus, ele passa de Laodiceia para remanescente fiel, através desse evento chamado sacudidura. Laodiceia é o quê? É a última igreja, ali que a gente vê, do tempo do fim, somos nós. Só que a Laodiceia é uma igreja morna, rica em aparência, pobre em realidade espiritual. É uma igreja doente que precisa ser sacudida, precisa sair essas pessoas mornas e acordar essas pessoas que não são mornas, né, para elas voltarem ativa. E aí quando acontece essa sacudidura, que já está acontecendo em uma pequena escala, mas será o ápice quando sair o decreto, a gente vai ter o remanescente fiel, que tem uma parte em Apocalipse 12, no Apocalipse 7 fala também sobre eles, que são os que guardam os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus, tem as vestes lavadas, eles são os que proclamam as 3 mensagens angélicas com bastante potência, né? Então a igreja é sacudida, sobra só esse remanescente, que daí vai pregar muito forte a mensagem, e daí a igreja vai ser enchida pelas ovelhas dos outros apriscos. Vamos lá, quando que isso vai acontecer?
quando a lei de Deus for anulada, sua igreja será peneirada por provas terríveis. Então, quando que a lei de Deus é anulada? É exatamente no decreto dominical, o segundo que proíbe a guarda no sábado, por motivos financeiros. E uma proporção maior do que se agora podemos prever, dará ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. A sacudidura e o alto clamor. Então, o próximo evento depois da sacudidura será o alto clamor. Então, as pessoas são sacudidas e aí isso faz com que o alto clamor aconteça. O que é isso? Vamos lá. O zelo dos que obedecem ao Senhor aumentará à medida que o mundo e a igreja se unirem para invalidar a lei. Então, a gente está vendo aqui a parte do decreto. Então, além do decreto vir, todas as pessoas, a maioria das pessoas vão estar concordando com esse decreto, que ele realmente deveria existir. Então, em algum momento disso aqui também, a gente não sabe quando, Satanás vai se mostrar um anjo de luz, vai ter vários espíritos enganando, fazendo sinais, e eles vão apontar que o decreto está correto, então que a guarda do domingo é a coisa certa a se fazer. Então tá todo mundo tentando invalidar a lei de Deus. Toda a objeção levantada contra os mandamentos de Deus abrirá o caminho para o avanço da verdade e habilitará os seus defensores a apresentarem seu valor perante os homens. Quando tem uma fofoca, quando tem uma briga, a gente já viu que isso dá muito engajamento. Então a gente tem hoje Lula e Bolsonaro brigando. Aí eles estão brigando, todo mundo no Brasil tem alguma opinião sobre isso. Então o fato desse conflito existir dá muito holofote, então as pessoas querem ter opinião, eles criam até uma divisão e tudo mais. Então imagina uma coisa dessa acontecendo, só que o tema não é político, não é Flávio, Bolsonaro, Lula, o tema vai ser qual que é o dia correto de adoração. E a maioria das pessoas vai estar a favor do domingo. Porque hoje em dia já acontece isso. Então, mais de 95% dos evangélicos, por exemplo, já guardam o domingo. Então, esses 5%, eles vão tentar ser convencidos, mas na verdade eles vão tentar convencer. Então, os dois vão ficar nesses debates. E esses debates vão ser uma ponte para Deus tirar as pessoas do engano e colocar de volta no caminho certo, para receber o selo de Deus. Há uma beleza e poder, na verdade, que nada poderá tornar tão evidente como a oposição e a perseguição. Então, o fato de acontecer essa oposição, eu imagino vários vídeos viralizando e esse debate sendo feito e tudo mais. Então, isso vai abrir, né? Todo mundo não, as pessoas não vão poder ter uma desculpa, não sabia, nunca ouvi falar. Da mesma forma que elas estão sabendo hoje de várias picuinhas, vários escândalos e coisas que viralizam. No futuro vai acontecer isso também, só que o tema é sábado e domingo. Eu tenho aqui, eu já comprei isso daqui na íntegra pra eu ler melhor e mostrar pra vocês, mas o Laudato Si é um documento que foi entregue, se eu não me engano, em 2019, 2018, do Papa para o Trump, que mostra o que a igreja espera, né, as motivações e a opinião oficial da igreja a respeito de vários temas. E dentre eles, vai ter um tema muito interessante que vai ser sobre o sábado e o domingo. Então esse é um documento oficial que é lido, por exemplo, em conferências oficiais da ONU, assim, a posição oficial da igreja. E eu recortei só um pedacinho. Se você pegar ali o sermão dos 5 decretos, você vai ver vários outros textos que eu trouxe interessantíssimos disso aqui, mas eu só trouxe um pedacinho para você entender em qual nível a gente já está dessas profecias do decreto. A participação na Eucaristia é especialmente importante no domingo. Este dia, à semelhança do sábado judaico, é nos oferecido como dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo, com os outros e com o mundo. Então, já é uma opinião oficial da igreja, declarada para todo mundo, que o domingo vai ser uma solução espiritual, a cura do ser humano com Deus, uma solução do próprio eu, então psicológica, para melhorar a moral, melhorar a ética das pessoas com os outros e com o mundo. Isso aqui é muito importante. Com o mundo tem a ver, por exemplo, com o aquecimento global, com a parte climática. Então eles estão vendo assim, ó, o mundo está sendo destruído, a gente está acabando com o planeta. Isso a gente concorda. Só que a solução vai ser dar um dia de descanso para a natureza, e esse dia será o sábado. Precisamos dar um dia de descanso também pro psicológico das pessoas, estão muito burnout, muita ansiedade, muita depressão. Precisamos de um dia especial para isso, vai ser o domingo. A gente também precisa de um momento para família, então a moral da sociedade está muito corrompida, a gente precisa da família, a gente precisa pensar na igreja, a gente precisa de um tempo para com Deus. Então é nesse contexto que entra o domingo. Beleza? E agora a gente vai começar, né, a mensagem de hoje. A gente vai começar aqui lendo um texto de Esther 3:8 que tem tudo a ver com os acontecimentos do tempo do fim. Vou abrir aqui pra gente. Então o livro de Esther, por incrível que pareça, ele tem tudo a ver com o fim dos tempos, porque lá também vai ter um decreto e também vai ter o povo de Deus sendo perseguido pelos inimigos dele. E Amã disse ao rei Xerxes: existe um povo espalhado e disperso entre os povos de todas as províncias do teu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não obedece às leis do rei. Por isso, não convém ao rei tolerá-lo. Leia isso aqui pensando no tempo do fim, pensando na lei de Deus, na guarda do sábado e na quebra dela. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam exterminados, e eu depositarei 1000 talentos, ou seja, apoio financeiro, de prata na tesouraria do reino para os encarregados desse trabalho. Então o rei tirou do dedo seu anel de selar e deu a Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, inimigo dos judeus. Interessante, tem até o anel sinete de selar as coisas. Então a história aqui é basicamente o seguinte, resumindo a história do livro de Esther, né? Esther é uma menina ali do povo de Israel, criada pelo primo Mardoqueu, e aí o rei, ele
ele meio que demite a rainha, né, a Vasti, e ele precisa fazer tipo um concurso de quem vai ser a próxima rainha. E aí várias jovens vão, e dentre elas Esther. Então Esther encanta o rei e se torna rainha. Quando ela se torna rainha, existiu ali uma concorrência, existiu ali uma briga, sabe, entre Amã e Mardoqueu, porque Amã queria que Mardoqueu se curvasse pra ele e Mardoqueu não se curva. E aí ele fica com uma raiva com os judeus. E por isso que ele fala o que a gente leu, que a gente acabou de ler aqui. Ele fala, ó, tem um povo aí que tem umas leis diferentes, eles não querem nos adorar, não querem seguir direito as coisas, vamos matar todo mundo? Eu vou até dar o apoio financeiro. Aí o rei quer saber? Vai lá e acaba com eles. Só que o rei não sabia que Esther fazia parte do povo de Israel. Então, a história vai seguindo, e aí mostra que Esther, ela fica sabendo dessas coisas, e aí Mardoqueu fala, o que a gente vai fazer? Vamos fazer alguma coisa. A Esther, ó, jejua ali por 3 dias, que eu vou entrar na presença do rei, e vou tentar dar o meu jeito aqui. Daí, ela convida o rei e Amã pra um banquete, depois convida pra mais um, e nesse segundo ela fala, revela o plano, né, de Amã, e aí o rei fica do lado de Esther, e o decreto que era pra matar os judeus, acaba servindo pra matar os inimigos do povo de Deus. E exatamente a mesma coisa vai acontecer no tempo do fim. A gente vai ter o decreto de morte, e ele vai ter uma data. Só que no momento que sair esse decreto for para ser cumprido, ao invés do povo de Deus ser morto e destruído, vai acontecer o contrário, porque Jesus vai voltar e aí os inimigos do povo de Deus é que vão receber essa punição. As duras experiências que sobrevieram ao povo de Deus nos dias de Esther não foram uma peculiaridade daquele tempo somente. O decreto que finalmente sairá contra o remanescente do povo de Deus será muito semelhante ao que foi promulgado por Assuero. Então, rei Xerxes e Assuero é a mesma pessoa, tá? Contra os judeus. Hoje, os inimigos da verdadeira igreja vêm no pequeno grupo que guarda o mandamento do sábado, um Mardoqueu à porta. A reverência do povo de Deus, por sua lei, é uma constante repreensão aos que rejeitam o temor do Senhor e estão pisando no seu sábado. Aqui eu tenho uma tabelinha muito interessante com vários paralelos que existem entre a história de Esther e a história que vai acontecer no final. Então, nas duas, a gente tem um povo espalhado, temos leis que são diferentes, tem Mordecai, Mardoqueu que não se curva, acusação religiosa vira acusação política, interesse econômico, autoridade civil, decreto com data marcada, jejum, tudo, várias semelhanças, né, para mostrar para vocês que é interessante esse tema, esse paralelo que existe. Então, declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do domingo, que este pecado tem acarretado calamidades que não cessarão enquanto a observância do domingo não for rigidamente imposta, e que insistem em guardar os sábados estão impedindo o retorno do favor divino. Então a gente viu que Jesus disse, ó, dores de parto vai acontecer, então guerras, muitos desastres vão continuar acontecendo. Só que aí, olha o cenário das pessoas no futuro. Elas vão ter várias revelações espirituais, elas vão estar, tipo, meio que juntas, né, concordando uma com as outras, só que parece que o favor divino não tá vindo, porque elas guardam o domingo, elas estão cada vez mais espirituais e tudo mais, só que os desastres continuam aumentando, como se Deus estivesse bravo com elas ainda. E aí, os guardadores do sábado vão receber a culpa, porque as coisas vão estar piorando, e aí esses espíritos enganadores, quem sabe até o próprio Jesus em forma de Satanás vai dizer que, Satanás em forma de Jesus, né, vai dizer que essas coisas não cessarão até que seja realmente imposta rigidamente as leis. Aí que o pessoal começa a tirar os bens, começa a tirar a liberdade, e consequentemente, depois ali nas pragas, vai ter a pena de morte, né, pra quem guardar o sábado. Foi-lhe concedido que desse, aqui é o Apocalipse, né, espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, que é o decreto de morte em si, né. Será promulgado um decreto contra os que guardam o sábado do quarto mandamento, denunciando-os como merecedores das mais severas punições, concedendo o povo liberdade para matá-los após certo tempo, igual foi com Esther. E aí acontece o fechamento da porta da graça. Então o pessoal é selado, então todo mundo já está ciente dessa questão do sábado e do domingo. As pessoas vão ser enganadas porque elas não estudam a palavra de Deus, porque elas só estão ignorando um dos principais advertências de Jesus, que é não acreditar em qualquer espírito, que vão existir falsos profetas e falsos cristos. As pessoas simplesmente não vão ler a Bíblia, vão terceirizar a opinião para algum pastor que é muito inteligente, para algum amigo, para alguém da família, e vai tirar essa opinião daí e vai sofrer na pele algumas consequências, e aí vai botar a culpa no povo de Deus. Então vai acontecer o fechamento da porta da graça, quando todos tiverem oportunidade, todos que estiverem em outras igrejas que ainda guardam o domingo, ficarem sabendo. Então Deus vai chamar essas pessoas que forem verdadeiros servos para guardar o mandamento verdadeiro. Então não vai vir todo mundo para a igreja adventista. O que vai acontecer é a reunião do remanente fiel, a igreja invisível de Deus. Tá? Então a igreja adventista, provavelmente, né, como o próprio Rodrigo de Silva disse esses dias, se ainda existir o CNPJ da igreja adventista, esse CNPJ vai ser uma coisa corrompida, porque não vai ser compatível, né, uma empresa, alguma coisa assim, com esse governo que vai estar impondo leis e tudo mais, já vão ter assumido o controle, já vai ser uma loucura. Né? Então acontece o fechamento da porta da graça e logo depois começam as pragas, e essas pragas serão tão terríveis que vão fazer esse decreto de morte sair, entenderam? Então vamos lá.
essas últimas pragas tem uma discussão muito grande com ela a respeito delas, porque elas parecem simbólicas e depois parecem literais, e se for global, tipo assim, todas as águas virarem sangue, como é que as pessoas vão sobreviver? Então vai todo mundo morrer em 3 dias, né? Mas a gente vê que Apocalipse 16, ele fala que em um dia sobrevirão todas essas pragas. Então, um dia, em profecia, a gente já viu que é ano, então provavelmente dentro de um ano vai acontecer vários eventos, como esse decreto, essas pragas, e tem até, quando a gente for estudar só esse versículo, eu vou trazer mais informações sobre isso, tá? Mas basicamente vão ter úlceras malignas, o mar se torna em sangue, rios em sangue. Então essa parte é o que é difícil dizer se é literal ou se é simbólico. Por quê? Certamente o Eufrates secar e trevas sobre o trono da besta é alguma coisa simbólica. Mas essas primeiras aqui parece que são mais literais. Então a gente tem essa dicotomia, mas de qualquer forma elas não serão globais, né? Até porque as pessoas elas não vão ter certeza da própria salvação, mesmo do povo de Deus. Então imagina o seguinte: se todas as pessoas que têm a marca da besta recebem essas úlceras malignas no planeta inteiro, meio que os salvos já sabem que estão salvos, porque eles não vão ter essas marcas. Então isso é um indicativo que essas pragas elas não são universais, porque a gente sabe que existe o tempo da angústia de Jacó, que é exatamente nesse período aqui. Então as pessoas que estão salvas, depois do fechamento da porta da graça, elas não têm certeza que estão salvas. E aí vai acontecer essas coisas aqui em partes do mundo. Então vão ser já as mais terríveis úlceras, o mar de sangue. Então o povo quer matar o povo de Deus, sempre quis, os romanos, aquelas cruzadas, inquisições. Ah, então é sangue que vocês querem? Então toma aqui sangue. Toma o mar inteiro de sangue, rios inteiros de sangue. O sol abrasador, que é uma paródia, né? Porque o domingo, a adoração ao domingo, ele vem lá da cultura romana pagã, com Constantino no ano 300 e pouquinho lá. Então, a adoração ao Deus Sol Invictus, né, que é a entidade lá dos romanos, ela é introduzida junto ali nos cristãos, e aí faz com que se guarde o sábado, o domingo, e posteriormente o sábado não pode ser mais guardado. Então, na própria Inquisição, a gente vê ali, por exemplo, quando eu falo dos cinco decretos, eu coloco o Juan Vaz Bugalho, que é um português que foi morto porque ele guardava o sábado como prática judaizante. Então esse sol que ele é adorado indiretamente com a guarda do domingo, agora é um instrumento da punição de Deus, né? E aí a gente tem a treva sobre o trono da besta. Então o trono da besta é onde? Eu vou simplificar aqui muito para vocês, que é basicamente ali o Vaticano, tá? Então a besta do mar, ela é a Igreja Católica Apostólica Romana, a besta da terra seria os Estados Unidos, né? E vai acontecer essas trevas que vai ser um negócio muito interessante, porque a partir de um certo ponto as pessoas vão perceber que elas estão sendo enganadas. E é provavelmente aqui na quinta praga. Imagina o seguinte: você sabe que é Deus que tá trazendo essas pragas. Então não pode ser outro senão uma punição divina pra alguma coisa. E aí, você espera que quem seja punido são os que estão descumprindo a lei. Então, na visão de quem tá guardando o domingo, quem deveria ser punido são os que guardam o sábado. Só que aí você vê as pragas de Deus caindo sobre as instituições que guardam o domingo, que fazem esse engano. Então aqui cai a ficha das pessoas que elas estão sendo enganadas, porque essas pragas agora caem diretamente no trono da besta. Então em quem eles pensavam que estava no comando ali é onde Deus vai fazer essa punição. E aí acontece o secamento do rio Eufrates, que é uma consequência. Então o que é esse secamento? O rio Eufrates é o rio que passava por dentro de Babilônia, né? Então Babilônia era construída ao redor desse rio, e Babilônia é simbolicamente muito usada aqui no Apocalipse como aquela enganadora, né? Aquela meretriz e tudo mais, tem vários símbolos, mas é basicamente o engano. E esse engano vem através de 3 coisas. Primeiro, é o falso profeta, que seria a igreja, os protestantes corrompidos, né? A gente também tem o espiritismo, representado pelo próprio dragão, e também tem a besta, que é o papado. Então, esses 3 instrumentos de engano de Satanás, eles representam a Babilônia. E a Babilônia vai perder o apoio. Isso significa o secamento do rio. Então, o rio e mares e essas águas, a gente vê bem claramente aqui no Apocalipse que simbolizam o apoio popular. Então, vai perder o apoio popular. As pessoas perceberam que foram enganadas e elas mesmas provavelmente já vão começar a destruir e acabar com tudo ali, porque vai ser um sentimento muito terrível de remorso, de arrependimento e ódio. E aí essas pessoas vão estar muito perturbadas e logo em seguida já o está feito, trovão, terremoto, porque Jesus está voltando. E aí a 7ª e última praga é a volta de Jesus, consolidando ali o final do decreto, né? O decreto, em vez de trazer a morte para o povo de Deus, agora vai trazer a esperança e vai trazer a salvação para o povo de Deus. E para finalizar, eu queria trazer uma frase que Mardoqueu falou para Esther, que é o seguinte, Esther 4:14. Quem sabe se Deus não colocou você onde está justamente para um tempo como esse. Então você não tá aqui à toa, com certeza você não clicou e não chegou até aqui nesse vídeo à toa. Deus, ele tem um plano para sua vida, com certeza absoluta. Não é à toa que você tá aqui vivendo esses acontecimentos, vivendo essas dores de parto, esses terremotos e tudo mais. Isso é um convite, é um grito de Deus para você se preparar e fazer parte do povo de Deus. Então Esther não estava lá naquele palácio por acaso. Era para ajudar o povo de Deus, para interceder por eles, para não deixar Amã matar todo mundo. Mardoqueu, né, também não estava à porta por acaso.
Ele não estava, sem querer, e aí sem querer ele não ajoelhou para a mãe, então tudo teve um propósito. O povo judeu também não foi preservado por acaso, e você não nasceu nesse tempo por acaso também. Se Deus revelou essas profecias, não foi só para alimentar uma curiosidade, o que que vai acontecer? Queria saber. É por causa que a gente precisa se preparar, porque Deus ele precisa de um povo fiel para falar essas mensagens importantes, né? Tanto do que vai acontecer, como você vai se preparar. Então você sabe que não adianta você conhecer tudo isso que eu falei aqui no vídeo, se você saber quais são as pragas, você saber qual que vai ser o engano, saber tudo se você não se preparar, se você não tiver comunhão diária com Deus. Porque a gente vê que o povo, ele sabia de muitas coisas. O próprio Satanás sabe das coisas que estão escritas na Bíblia. Mas a diferença para você resistir à tentação é a comunhão com Deus. Então, resumindo o que a gente falou aqui no finalzinho, a comunhão com Deus é a parte mais importante. Então, a pessoa que pode estar até no engano de guardar o domingo ou uma outra religião por aí, mas quando Jesus chama ela ouve a voz. A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do pastor. Então, o pastor chama, essa pessoa entende que a verdade não é a guarda do domingo e ela consegue selar ela e a sua família, né, ali para a salvação. Então, que você seja essa luz, que você seja um instrumento, que você seja essa ovelha que Jesus está prestes a chamar e que você permaneça com a sua fé quando o mundo inteiro se curvar.